Bom, sejam bem-vindos, seja bem-vindo aí você que está aqui conosco no Afildcast para mais esse episódio. Eu por aqui, como host, Gustavo Rezende, e sempre com ela, ao lado dela, a minha co-host, a minha esposa, mais do que isso, a CEO do Ser Consultor e também a cara do nosso Afildcast, Nath Superti. Olá, tudo bom? Sócia na vida e sócia nos negócios, né, Gu? Bom demais. Tamo junto, Pra obrigada. infinito e além. E hoje, com mais um Afildcast, vamos falar sobre o que hoje, Gustavo? Antes de apresentar a nossa convidada. O assunto de hoje foi o que virou a nossa vida lá atrás, porque realmente, sem isso que a gente vai falar hoje, é impossível você conseguir trabalhar com a cabeça tranquila. Mas hoje a gente também vai falar sobre o L do Afildcast. Então, liberdade. mas é esse assunto. O assunto que a gente vai falar, eu acho que é a base para quem quer poder prosperar, porque querendo ou não, sem isso não dá, que é o quê? A liberdade financeira. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer ter liberdade financeira, mas a grande pergunta que fica é: como que eu faço isso? Qual que é o caminho para fazer isso? E por isso que a gente convidou uma pessoa mais do que especial, que foi a pessoa que nos ajudou a chegar onde nós chegamos, né, para ela poder falar um pouquinho de como é que se constrói um caminho da liberdade financeira. Vai ser muito forte esse episódio de hoje. E bora. Então, hoje nós estamos aqui com nada mais, nada menos, com Natália Jules, uma mulher incrível, não só incrível em conhecimento e inteligência para conquistar a liberdade. Quando a gente fala liberdade, a gente fala de vários pilares, né? Mas principalmente liberdade financeira, que eu acho que todo mundo quer e necessita. Ela é nossa comadre também, é uma mulher que eu conheci na minha jornada aí, que a gente fica cada vez mais pertinho. Então, seja bem-vinda ao Feedcast, Nath. Uau, muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Então, prazer pessoal. Eles falaram, meu nome é Natália Jules. Conheço esse casal aqui já tem quantos anos? Já tem uns 7? Desde 2016. 6 anos. 6 anos. 6 anos. Faz tempo. Já tem um tempinho. A gente se conheceu aqui em São Paulo. Verdade. E, de repente, estamos aqui de novo. E é um prazer. Eu estou aqui para contribuir com todos vocês, para falar um pouquinho de como que foi essa jornada para vocês, mas também como que as pessoas podem começar a construir essa jornada, para que elas possam viver isso também. Show. Na semana passada mesmo, eu estava no Chile. Nossa. E foi algo que surgiu de repente. Foi um super... Na verdade, não foi um convite, mas foi uma oportunidade muito incrível. E eu vivo isso também, né? Liberdade financeira, liberdade geográfica, a liberdade de tempo. Então, isso também me move. E aí, assim, eu posso também ajudar outras pessoas que podem contribuir dessa forma. Maravilhoso. Show. E é uma especialista, né? Você é uma pessoa que fala sobre finanças pessoais, que fala sobre investimento. Então, nada mais do que justo da gente já começar o nosso assunto. Show. Manda ver. Bora? Preparada? Sempre. Então, tá bom. Nath, acho que o primeiro tópico para a gente poder começar a falar, até para o pessoal se situar, né? Ok. A gente fala muito sobre viver a field. Sim. E viver a field tem como um conceito básico. Um dos pilares é a liberdade. Sim. Liberdade de tempo, geográfica e financeira. Se você pudesse sintetizar uma coisa que eu sei que é complexa, qual que é o caminho para você começar a traçar e buscar uma liberdade financeira? Pela sua experiência, qual que é o caminho para quem quer? Todo mundo quer. Então, a pergunta que fica é: quais são os passos que eu tenho que chegar lá? E aí, antes disso, eu vou te fazer uma outra pergunta. Vamos começar com um passo antes, que é: o que é liberdade financeira? Se a gente vai falar sobre o caminho, eu acho que um ponto inicial para a gente começar a aquecer os motores aqui é: o que é liberdade financeira? Ótima pergunta, e é algo que as pessoas buscam muito. Elas acreditam que elas sabem, mas muitas vezes existem alguns conceitos que são misturados. Muita gente fala que quer a liberdade financeira, mas ela está buscando a independência financeira. E aí eu vou falar desses dois conceitos. A liberdade financeira é você poder realizar aquilo que é importante para você e você conseguir ter liberdade para fazer suas escolhas. Forte. É diferente de você viver de renda. Então, você pode ser livre financeiramente agora
e ainda não viver de renda e estar construindo o seu caminho para ser independente financeiramente. Então, a liberdade financeira é você ser livre para fazer suas escolhas. Só que muita gente também confunde liberdade com irresponsabilidade. Até porque nós não temos uma educação que, né, nos ensine algo ao contrário disso. Exatamente. Normalmente, a gente não aprende desde criança como usar o dinheiro. E aí, quando a gente começa a ganhar, nós não sabemos nem o que faz com isso. Né? Eu já só compartilhando que uma vez eu ouvi do pai da Natiele algo muito interessante que ele falou, que é engraçado. Ele falou assim, sabe qual que foi o meu problema na hora que eu comecei a ganhar dinheiro? Eu falei, problema na hora que você começou a ganhar? Qual que foi? Ele falou, eu não sabia o que fazer. Olha e aí eu só. comecei a gastar. Problema bom para resolver? Eu comecei a gastar, Problema bom, eu queria ter mais desses problemas. Não, deixa eu ver o que eu vou fazer. Não, mas esse é perigoso. Mas isso acontece com muita gente. Eu já atendi mais de 200 famílias. Então... gente, é verdade, né? Vira pra lá. Câmera para um lado, câmera para outro e pode É, ficar. Gente, eu vou falar com vocês também, tá? É porque a gente tá aqui tão íntimo. Mas, assim, que a gente gosta de conversar sobre esse assunto. Exatamente. Então, eu vejo isso muito... É um caso muito comum de acontecer. Eu já atendi mais de 200 famílias. E, nesse processo, muita gente não sabe o que quer. E, às vezes, ele está desorganizado financeiramente porque ele não sabe o que ele quer. Então, ele precisa se descobrir, definir objetivos. E aí, quando ele traça uma rota, ele conquista se organizar financeiramente. Até mais rápido do que ele imagina. Então, já tive casos assim. Já atendi um casal que eles estavam completamente rígidos financeiramente. Era um casal de médicos, então tinha um orçamento... Tinha uma receita legal. Uma receita legal, mas o gasto... Legalzão. O gasto era super alto. Quando eu conversei com eles, a gente foi entendendo o que era importante para um, o que era importante para outro, o que era importante para a família, e a gente estabeleceu algumas estratégias. Acredito que foi, no máximo, 2 meses, eles já começaram a ter resultados. Porque eles não estavam conseguindo ter clareza de qual que era o caminho. Então, isso acontece muito. Então, de você entender qual que é o caminho e ter clareza nesse processo. E acredito que foi até assim, né? Foi um pouco isso que você fez conosco. Eu nunca me esqueço de quando eu queria comer uma comida japonesa e ia comer uma comida japonesa, a hora que chegava no final, sabe, que você comeu aquele rodízio, e a hora que você pagava a conta, eu queria perguntar para a pessoa, dá para devolver aqui, lavar prato? Então, assim, a gente viveu durante muito tempo vivendo para pagar a conta, sabe? Você ganha dinheiro, mas era cartão de crédito e não conseguia gerar riqueza. E isso começou a mudar. E o que você falou é muito forte. Quando a gente tem clareza, e a gente começou, então, né, ter combinou as nossas contas, fazer o acompanhamento junto, fazer reunião semanal, ter metas definidas. Eu lembro o seguinte, que 1 ano atrás, eu estava preocupado se eu teria dinheiro para pagar o cartão de crédito. 1 ano depois, eu já tinha gerado uma renda e uma riqueza que nós não tínhamos feito isso nos últimos 10 anos. A importância de você saber exatamente o que está impactando e começar, né? Porque Excelente. senão você fica perdido. Não, você falou algo que é fundamental e é justamente isso que move o meu trabalho. Quando você compartilha que você teve esse resultado depois de 1 ano, aí fez sentido. Porque o processo de liberdade financeira, gente, ele não é sobre dinheiro. A liberdade financeira é sobre você fazer aquilo que é importante para você. Repete, que ela sabe, 7 horas e 1 minuto. Repete. Não, repete que isso, assim, acho que tem que ficar muito claro o que é liberdade financeira, mais uma vez. Liberdade financeira não é sobre dinheiro. É você poder realizar aquilo que é importante para você, com responsabilidade e assertividade. Ok, agora a pergunta que não quer calar, como? Quais são os passos para quem está nos ouvindo agora? Não, mas calma, segura essa. Essa eu acho que vai dar boa. Mas antes de chegar no como, tem muita coisa ainda. Vamos trazer um ponto aqui, eu acho que é mais interessante, né? Senão eu vou ficar aqui só ouvindo vocês, né? Porque vocês sabem, eu sou... No último podcast, eu só fiquei ouvindo de tabela. Eu não sou mais, era péssima em finanças. A Natália, quando ela me conheceu, ela já
toda nessa vida do dinheiro, dos números, das finanças. Aí ela sentava comigo, eu falava, meu Deus, eu não queria nem ver o cartão de crédito. Nossa Senhora. Eu trabalhava, Gustavo, a gente já vivia Verdade. junto, trabalhava. Aí chegava no começo do mês, que virava o cartão, aí estava eu lá, que eu não queria abrir a conta. Graças a Deus, Deus foi tão poderoso, que nunca faltou. O dinheiro deu certinho sempre, assim, ó, para pagar o cartão. Mas eu não gostava de abrir meu cartão de crédito. Então, eu tinha pânico, né? E eu sei que muitos aí, possivelmente, cara, não conseguem lidar com as finanças. Acaba não querendo ver o cartão de crédito, sai gastando mesmo no crédito e que seja o que Deus quiser, como dizem, né? E aí, o que você falou, a gente acha que tem liberdade de, eu estou trabalhando, isso aqui, eu vou comprar o que eu quero. Conheço muitas pessoas endividadas, muitas pessoas que trabalham muito, ganham muito bem, porque a média brasileira não é boa, mas pessoas que ganham muito bem e gastam tudo. E eu era uma dessas. Aí foi até que eu falei que chegou um dia, eu lembro até hoje, foi um basta. Falei, Gustavo, basta, não dá mais para continuar desse jeito. Precisamos mudar essa roda. E aí foi que a gente resolveu. Ele tinha as finanças dele, eu tinha as minhas, tudo separado, a gente gastava tudo. E para um casal, naquela época, a gente gastava muito e ganhava muito bem também, né? E gastava tudo. Até foi que a gente sentou, antes mesmo, acho que contratar a Natália. A Natália sempre esteve na nossa vida, ali puxava a orelha, né? Mas às vezes santo de casa não fazia milagre. Até que um dia ela começou a fazer milagre para a gente, que santo de casa tem que fazer milagre, e é igual casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, não de pau. Quando que foi que a gente antes de ir para o Canadá... Acho que em setembro de 2019. Mas conversar com a Natália foi antes do Projeto Canadá. Foi no início de 2000. Quando a gente começou o projeto contigo, foi até... Nem tinha exatamente o Projeto Canadá. Foi no meio de 2020, final de 2020, a gente começa com ela. E até, acho que até a escolha de Vancouver foi até por conta da experiência que eu tive em Vancouver também. Sim. Uma parte disso, né? Que a gente estava conversando. Mas o que eu quero deixar é que nem todo mundo, eu gosto de deixar a Natália aqui, sai falando, até coisas técnicas, o Gustavo também pensa rápido. Eu já sou a pessoa um pouco mais devagar nas finanças. Falei, calma aí, deixa eu entender direito. Porque eu sou de humanas, sou pessoa de pessoas. De números, quase nada. E aí vem nessa jornada. Mas o mais importante, a gente tem que sempre olhar o que eu quero, né? Igual você falou, um casal que são médicos ganhavam super bem, mas não tinha controle e clareza, né? A partir do momento que a gente teve clareza. E, para mim, liberdade sempre tem 3 pilares, né? Quando a gente fala do Afield. Liberdade, a gente fala sempre de 3 pilares na liberdade. Liberdade geográfica, liberdade de tempo e liberdade financeira. A grande maioria das pessoas ficam focando na liberdade financeira e querendo ganhar mais ou gastar menos, né? Ficam nessa roda, ai, meu Deus, preciso ganhar mais, insatisfeito com o que tem, e preciso ganhar mais, e vivendo a gente chama na corrida dos ratos, né? Isso que eu ia comentar, porque, na verdade, essa corrida é praticamente, assim, a maioria das pessoas estão vivendo ela. A maioria das pessoas estão nessa corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? Primeiro vamos contextualizar. E eu vou contextualizar o que é essa corrida. É o seguinte, você trabalha. Aí você paga as suas contas. Aí você precisa trabalhar mais. Aí vem as contas. E você vai ficar nesse loop infinito. Você não vai sair disso. Você pode até aumentar o seu padrão. Vai ser aquele... Eu tenho uma mentoria e a gente compartilhou um vídeo. É uma animação que ela é meio chocante. Essa porque é o que acontece com a maioria de nós. A gente trabalha para aumentar a nossa renda, aí, de repente, quando a gente aumentou nossa renda, que era um sonho, você acaba gastando mais com aquilo que você não gostaria, mas também para agradar os outros e para parecer bem para os outros. E aí você tem mais conta para pagar, aí você morre de trabalhar para conseguir continuar com esse padrão, aí você aumenta o seu ganho, você aumenta o seu padrão, você aumenta o seu custo de vida, ou seja, você não sai desse looping infinito e você fica sempre tendo que trabalhar para pagar suas contas e você não gera riqueza. Okay. Então, é a falsa sensação de liberdade financeira. Porque você está realizando suas coisas, mas, na verdade, não está realizando aquilo que, de fato, é importante. Às vezes, é muito mais uma questão de status, muito mais uma questão para agradar o outro, mas não para si. O que de fato é importante para você? Então, a liberdade financeira, ela não... Por isso que algo que eu bato.
forte, principalmente com as pessoas com que a gente atende e também com os meus mentorandos. Liberdade financeira não é sobre dinheiro. Planejamento financeiro não é sobre dinheiro. Porque é importante que você olhe para aquilo que é importante para você realizar as coisas que você ama, que te move. Entendeu? Então, eu vou mudar a minha pergunta. Eu te perguntei qual que é o caminho Tá. da liberdade financeira. Então, eu vou te fazer uma pergunta diferente, mas que tem o mesmo contexto. Qual que é o caminho para sair da corrida dos ratos? O que você tem direcionado os seus mentorados? Show. Mentorandos? Primeira coisa, que foi algo que a Nath comentou. Ela falou que ela tinha pavor de olhar as contas. Então, imaginem só. Mesmo. Você chega no médico e fala, doutor, eu preciso de um medicamento para ser tratado. Estou sentindo mal-estar. A pessoa, o paciente, não dá detalhes. Só fala assim para o médico, eu preciso de um medicamento. E aí, ele vai te pedir exames e você vai fazer. Só que esse paciente não quer fazer exame, ele só quer o medicamento. Ele não quer saber a causa, ele não quer saber como que está a realidade dele. E o que acontece com a maioria das pessoas? As pessoas, quando elas estão querendo buscar, querem alcançar essa liberdade financeira ou querem sair dessa corrida dos ratos, elas não querem fazer exames. Elas só estão sentindo um sintoma e já querem um medicamento. Mas nem sabe se aquele medicamento vai ser o ideal para aquilo que ela está tendo de sintoma. Então, esse é o grande problema. Amei a analogia, agora eu entendi. Para quem viu, não é só parte financeira. Amei. Boa analogia. Porque as pessoas querem um diagnóstico, querem um resultado, querem um medicamento, mas elas não querem fazer os exames para saber o que elas têm, para entender quais são os sintomas para os medicamentos necessários para que ela possa se curar. Então, qual que é o primeiro passo? É ter clareza de como que está a sua situação financeira. Natália, eu não gosto de olhar números. E daí, você é um adulto. Você não tem que escovar dente. Toma essa. Pá! Você não tem que escovar dente, você não tem que pagar suas contas. Ah, simplesmente você está morando de aluguel. Não, decidi que eu não vou mais pagar meu aluguel. Você tem essa escolha? Não tem, não? É a mesma coisa. Então, as pessoas ficam... eu sinto que as pessoas, às vezes, elas não querem se responsabilizar porque elas não gostam de fazer algumas coisas. E, cara, a gente é adulto. Então, a gente tem responsabilidade. E a área as finanças é uma área da vida. E eu preciso olhar. Da mesma forma que eu estou cuidando da saúde, eu preciso ter os meus cuidados. Então, eu tenho que fazer uma atividade física, eu tenho que comer bem, tenho que fazer a minha higienização bucal. Eu também tenho que olhar para as finanças. Então, o primeiro passo é você ter clareza de como que está a sua situação financeira hoje. E como fazer isso? Tipo, planilha, por exemplo, compartilhando, como que a gente faz, né? A gente faz por planilha, a gente faz acompanhamento semanal, o que mais? A gente tem conversas aí sobre objetivos e metas. Show. Como é que você sugere que seja feito esse processo de ter clareza? Porque, Sim. Né? Indo para a prática. Isso. Então, a gente tem algumas ferramentas. Show. Não existe uma ferramenta que vai ser a melhor ferramenta, porque cada pessoa se adapta de uma forma. Então, vocês são um casal que adapta muito por planilhas, mas eu já acompanhei e acompanho casais que gostam do caderno. Então, eu tenho um casal que quem cuida de fazer todas as anotações, de fazer o controle, é a mulher. Ela anota tudo no caderno, porque ela se sente mais confortável. E, assim, ela consegue se organizar. E não que ela seja mais velha, ela tem a minha idade, mas é porque o jeito que ela entendeu que ela funciona é assim. E existe também diversos aplicativos. Aplicativos que têm sincronização automática com as instituições financeiras e também aplicativos que você pode fazer os lançamentos. Tem muito partir para o aplicativo, hein? Porque senão ficar fazendo uns treco manual lá. O Gustavo faz me mandar a grande maioria lá num grupo lá para a gente atualizar. Qual aplicativo que você sugere hoje? Tem, de sincronização automática é o Guia Bolso. Só que qual que é a armadilha? Para quem não tem esse hábito de fazer essa gestão financeira, porque vocês já construíram isso. Sim. Qual que é a armadilha? É quem não tem esse hábito a falar assim, não, eu tenho lá o aplicativo, e nem abre. Então,
Quem nem tem esse hábito, eu nem sugiro esse aplicativo de sincronização automática, porque é importante a pessoa construir esse hábito de ter uma gestão financeira, Show. de olhar para os seus números. Então, se a pessoa ela simplesmente não olha, não adianta nada. É a mesma coisa também você lá e fazer a planilha no primeiro mês, depois esquecer. É a mesma coisa de você falar que você quer vender e você não sair para vender, né? Exatamente, Ok. exatamente. Então, o primeiro passo é você ter clareza. Então, tem essas ferramentas. Tem planilhas, tem um bloco de notas, tem o caderno e tem outros aplicativos que as pessoas podem utilizar. A partir daí, ela vai ter consciência de como que está a sua realidade financeira. Ou seja, ela consegue fazer um diagnóstico financeiro de como que ela está. A partir daí, ela pode depois traçar quais são os objetivos. Deixa eu pegar um gancho nisso. Natália fez transição de carreira 2 vezes. Transição de carreira não, né? Ela sempre esteve na área financeira, mas ela saiu de alguns trabalhos e hoje é empresária, por isso aí estamos aí ao infinito e além. Para mim, uma empresária visionária. Tenho o prazer não só de compartilhar muitas coisas da minha vida com você, mas é muito engraçado, né? E também essa questão de negócios. Cara, e dá um tesão de conversar com pessoas também, assim, que querem conversar sobre negócios, sobre as coisas, porque meus amigos já sabem, né? Quer conversar de negócio, chama a Natiele. Tô junto, tamo lá. Só que a Nath fez 2 vezes as transições, e principalmente foi agora para o espaço do empreendedorismo, e pegando esse gancho, né? Como que no Afieldcast a gente fala muito sobre liberdade, onde que as pessoas podem trabalhar de qualquer lugar. Hoje você pode trabalhar de qualquer lugar, certo? Posso. E como que a gente pode fazer isso, onde que às vezes tem pessoas que acreditam que ele ter liberdade financeira, ter o valor lá fixo por mês, o salário. Só que muitas vezes as pessoas estão conquistando aquilo, mas também querem ter a liberdade financeira. Só que elas falam, nossa, mas eu ganho aqui e o meu dinheiro cai todo final do mês. Como que eu faço isso? Né? Daí um pouco nesse negócio que você pegou nessa sacada. Como que a pessoa faz isso? Porque ela tem o fixozinho dela lá, que está caindo todo mês. Só que ela, ao mesmo tempo, ela chegou num momento que ela quer ter mais liberdade, e as outras liberdades, que é geográfica e de tempo. Porque quando você trabalha para alguém, você não tem isso. Você já não tinha isso. Hoje você tem de tempo. Estamos aqui em São Paulo, Alphaville, no meio da manhã, fazendo um podcast para vocês. Como que ter isso, como construir isso com a liberdade financeira? Porque a grande maioria das coisas que impacta e trava as pessoas para conquistar a liberdade geográfica e de tempo é a liberdade financeira. Excelente pergunta. Tem 3 premissas básicas que eu levo para as pessoas de planejamento financeiro. A primeira, isso é regra. A primeira, gastar menos do que você ganha. Isso é regra. A segunda, você conseguir poupar. Gastar menos ou ganhar mais? Boa pergunta. Depende do que a pessoa está buscando. Tá? Depende da realidade dela. Não, porque meu pai sempre falou assim, você tem que começar... meu pai é fora da caixa, né? Tem coisas legais que ele faz, tem coisas que não tanto. Mas ele sempre fala assim, você tem que ganhar mais, tem que ganhar mais. Só que daí eu sempre falo para o Gustavo, você ganha mais... O jogo lá em casa é o seguinte... Ele tem que ganhar mais, tem que pensar em como ganhar mais, porque ele que é o visionário. Você acha que eu sou visionário? Ele é mais visionário que eu ainda, mais louco que o Batman. E eu tenho que fazer um jeito para gastar menos, né? Que é o maior desafio ainda para mim, porque gastar é o menos. seguinte, essa pergunta que você trouxe, ela é intrigante. Ok, então vamos fazer assim, finaliza os 3 pontos, Beleza. Recomeça por eles só para a gente não se perder, e aí depois a gente vai do ganhar mais ou gastar menos. Beleza. Então, quais são as 3 regras básicas? 3 premissas básicas. Gastar menos do que você ganha. A segunda, poupar constantemente e investir. Não só poupar, é investir. E a terceira é ter uma reserva financeira, que a gente chama de step financeiro. Eu sempre chamo ele de bolsão. Eu vou te dizer uma coisa, isso foi o que me salvou. Eu lembro até hoje, um dia que eu perguntei para um cara, eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, me conta como é que você é tão tranquilo tendo tanto negócio, tanto pepino. Sabe o que ele me falou? Muito simples. Eu tenho 6 meses, muito mais na verdade, mas ele falou, cara, depois que eu criei 6 meses de reserva financeira, onde pode dar tudo errado, em 6 meses eu me mantenho, isso me trouxe uma tranquilidade. Naquele momento eu achei loucura. Falei, será? Porque eu não tinha essa realidade. Mas depois que eu criei esse step, esse bolsão, meu Deus do céu,
Uma coisa é você correr atrás porque você quer prosperar. Agora, outra coisa é você correr atrás porque você está preocupado que você tem que pagar a luz ou o cartão de crédito. Então, realmente, criar esse bolsão, ele não é nem um negócio assim importante. Eu acho que ele te traz uma tranquilidade para você gerar mais riqueza. Por que eu falo que é o step financeiro? Se você vai fazer uma viagem que vai ser pelo menos um dia aí de viagem, uma viagem longa, de carro. Tá? Qual que é o requisito básico que você vai fazer? Você vai checar como o seu carro está. E tem step, né? Provavelmente, a maioria das pessoas que tem consciência não vão viajar sem step. É claro que vai ter os loucos aí que vai assumir esse risco. Mas quem tem consciência sabe a importância de um step. Por isso que a gente adotou essa analogia do step financeiro para a vida financeira. Show. Porque não é sobre uma opção. Se não leva multa. Se não tiver step, leva multa. Se não tiver step, você leva multa. E a sua vida financeira, ela te cobra isso. Se você não tem um step financeiro para você, você leva multa. E quando a multa vier, é um custo muito pesado. Porque aí você vai pegar, às vezes, ter que pegar um crédito, que vai ter um custo altíssimo. E aqui, o fato de você ter sido irresponsável, você vai possivelmente ter outras situações na sua vida que vai ainda piorar. Então, o step financeiro é um requisito básico para você não levar multa para a sua vida financeira. Bum! Sacou essa, né, galera? Boa. Então, trazendo a sua pergunta, Nath, essas são as 3 premissas básicas. Gastar menos, poupar constantemente, investir constantemente e ter um step financeiro. A partir do momento que a pessoa tem um step financeiro, ela consegue ter liberdade de escolha. Então, se a pessoa não estar feliz onde ela está, que era o meu caso quando aconteceu minha primeira transição de carreira, que de fato foi uma transição de carreira. Eu não trabalhava com planejamento financeiro. Eu trabalhava para uma empresa, para uma multinacional, eu era auditora, e essa foi uma primeira queimada de ponte. E a Natiele estava presente. Tamo junto. E eu só consegui Eu lembro fazer até isso. hoje que a gente brindou. A gente brindou. Online, isso, né, gente? brindou online, porque a gente morava em lugares distantes. Então, eu só consegui fazer essa primeira transição. Eu não tinha um emprego, eu não sabia com que eu ia trabalhar, mas eu sabia que eu tinha pelo menos um ano para poder refazer minha vida. Boa. Porque eu já tinha essa reserva que ia cobrir os meus custos básicos. Então, isso me deu liberdade. Então, existe uma frase que é assim: quanto mais livre você é, mais escolhas você pode fazer. Yes. Então, se você não está conseguindo fazer suas escolhas, é porque você não é livre. Tá inspirada hoje, hein? Ah, arrasou. Sabe uma coisa que eu gosto muito nessa mesma analogia, né? Porque daí eu trago um pouco para a parte humana. A gente tem uma metodologia dos métodos ágeis chamado motor 1 e motor 2, né? Então, o motor 1 é aquilo que traz a subsistência, a sobrevivência, que a gente tem que cuidar daquilo. Então, qual é a sua sobrevivência hoje? Mas, olhando para aquilo, qual é o seu motor 2? Motor 2 é a inovação. Então, e isso também, eu fiz as minhas transições de carreira. Sem eu olhar para isso, qual é a minha sobrevivência, como o Gustavo falou. Se eu não tenho dinheiro para pagar a conta, pagar a água e a luz, cara, eu não consigo dormir direito. Quiçá eu vou ter tempo para fazer o motor 2, que é trazer inovação. Então, eu preciso ter esse step, eu preciso construir ele, eu preciso começar a poupar. E aí a dica é gastar menos e descobrir coisas para ganhar mais. E aí, hoje, a gente sabe que, dentro de uns dados lá americanos, que as pessoas têm, em média, de 2 a 3 empregos. Então, hoje é coisa básica. Se você tem um só emprego e fazer uma única coisa, você está ultrapassado. Hoje em dia, na nossa geração, a gente faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo, ganhando muito mais, tendo outros tipos de renda. Então, isso é importante. E aí, sim, você consegue ter o motor 2, que é a inovação, que depois de um tempo, esse motor 2, eles transformam no motor 1, que é aquilo que você realmente faz. Excelente, excelente. Next, vamos dar sequência por aqui, que eu ainda tenho algumas perguntas. Simbora. Boa. A próxima pergunta é: um dos grandes desafios que eu tinha no passado, eu e a Nath, era conseguir separar. Retomando, na verdade não era separar. Eu e a Nath sempre tivemos a nossa vida financeira separada. Então a ideia era o seguinte: você ganha, você gasta, eu ganho, eu gasto, e eu era responsável por algumas coisas, ela era responsável por outras coisas. Quanto mais a gente fazia isso, mais distante a gente ficava, menos riqueza a gente gerava e a gente vivia só para pagar cartão de crédito.
Depois que a gente resolveu juntar como marido e mulher, né, e ter clareza, jogar um pelo outro, definir os objetivos e entrar na guerra junto, meu Deus, nosso resultado foi exponencial, mudou tudo. A minha questão é, qual que é a tua leitura em relação a isso? Porque eu ainda vejo muito casal onde que o homem lidera e a mulher não se envolve, ou eles têm essa questão de, não, eu vou por cá, você vai por cá, não vamos misturar, não tem conversas abertas. Então, eu gostaria de saber qual que é a sua opinião e como é que pode melhorar esse ambiente, porque eu não sei se vocês sabem, eu andei estudando, problemas financeiros é o maior motivo De divórcio. de divórcio no Brasil. Sim, meu pai sempre falava, Caraca, quando o cara. dinheiro sai pela porta, Sim. o amor sai junto. Então, a Exatamente. pergunta é, qual que é o melhor caminho? É junto? É separado? Como trazer essa consciência para o casal? Excelente pergunta. Eu andei treinando, né? Essa é uma dúvida muito comum de casais. E eu posso falar assim que não existe uma regra que se aplica para todos, porque depende muito da dinâmica do casal. Uma premissa que é básica para todos os casais é conversar sobre dinheiro. Agora, como eles vão lidar, se eles vão lidar de forma junta ou separada, isso é algo muito particular de cada casal. Então, vocês funcionam muito bem fazendo isso em conjunto. Eu já atendi outros casais que tentaram fazer essa união e não deu certo. Sério? Sério. Interessante. Não é uma verdade, então. Então, é assim, depende, tá? Depende. O mais indicado seria esse. Só que eu já atendi. Então, existem alguns casos que as pessoas tentaram juntar e não deu certo. Só que é diferente de não falar em conjunto sobre dinheiro. Então, existia um planejamento, existia um objetivo, e ali um objetivo em comum do casal. Só que a forma como cada um ia lidar olha, eu sou responsável por tal tarefa, você é responsável por tal tarefa. Então, existia um acordo em comum. Entendeu? Então, o acordo em comum ele é importante de existir. Agora, a forma como vai lidar vai depender do casal. Ou se junta tudo e vê tudo junto, ou se separa, cada um sendo responsável por isso. Mas a conversa essencial. existe. Ok. Ela precisa existir. Ok, captei. Então, depende da conjuntura do que funciona melhor para o casal. Mas a conversa tem A que conversa acontecer. ela tem que existir. Entendi. Porque aí flui. Tanto é que atendi já vários casais. E a maioria, quem me buscou em primeiro lugar foi o homem. Sério? Foi o Legal. homem. Quando a mulher veio, a esposa veio, o planejamento explodiu. Porque ele estava sozinho. E ele não conseguia deslanchar. Eu falo assim, traz a sua esposa, vamos conversar junto. Essa conversa precisa envolver a família. A maioria das vezes que a mulher começou o trabalho junto, aí o planejamento fluiu. Porque aí não era o entendimento de um só, era o entendimento dos dois. Aí E aí, uma coisa que a gente até fala sobre educação financeira no Brasil, né? Porque, se você olhar na minha geração, meus pais não falavam sobre dinheiro. Meus pais são maravilhosos, cada um tem as suas coisas, mas não se falava sobre dinheiro, porque também não foi ensinado para eles falar sobre dinheiro. Então, até que você falou, as pessoas não conversam sobre dinheiro em casa, como se fosse um pecado falar o que é, eu acho que está gastando demais, está gastando de menos, vamos olhar aqui, vamos olhar ali, eu acho que isso não é na hora de gastar. E realmente cada um ter os seus gastos, né? Cada um ter, beleza, eu tenho minha cota aqui para gastar, principalmente nós mulheres, tem que ter cota maior para mulher, porque a gente gasta mais, tem que fazer a unha, tem que fazer cabelo, isso é tem que ficar bonita. E tem que dar cota a mais para nós. Estou quase derrubando o estúdio. E para os homens, não. Os homens só vai no barbeiro ali, tá tudo certo, tudo bem. Não vai querer igualar essas cotas. Mas a gente, assim, tem que falar sobre dinheiro. Tem que chegar e falar, olha, eu acho que isso, aquilo. Que é uma reunião que a gente já falou nos outros podcasts, que é como que a gente gerencia as nossas metas, nossas coisas, para nós funciona em planilha, mas principalmente em reuniões gerenciais, que a gente faz muito isso nos negócios, recomenda muito, uma metodologia extremamente utilizada por grandes empresas que a gente utiliza na nossa vida. Fazer essas reuniões, às vezes, você sabe que historicamente eu não sou a pessoa que eu fujo da parte financeira, mas chega em alguns momentos, raramente, né? Mas eu chamo e falo, cara, eu preciso falar sobre dinheiro, preciso saber quanto que eu preciso gastar. E foi assim no Canadá. Eu falei, cara, me passa, vamos olhar aqui, me passa quanto que eu posso gastar no mercado.
E aí eu tenho uma noção do que é, porque, como eu falei, a minha noção financeira ela é um pouco mais limitada com os números. Eu acho que eu tenho meus bloqueios com os Já números. melhorou muito. Mas já Melhorou melhorei demais. demais. Nossa. Obrigada, Nossa obrigada, Senhora. obrigada. Demais. High five. Melhorou muito. Nossa. Melhorou demais. Nem fala. Yes. Hoje Mas dá tem pra muito ter- para melhorar, porque eu estou na mentoria da Natália por isso. Porque mulher de negócio tem que entender os equities da vida e porcentagem, tem que melhorar muito. Mas tem que se conversar. Eu acho que falar sobre dinheiro tem que parar de ser um tabu. Estão começando a adicionar na escola agora, Exato. mas a gente também tem que falar isso nos relacionamentos, as pessoas não falam. Isso é fundamental. E assim, você trouxe um ponto a respeito das cotas. E engana-se que a mulher, às vezes, gasta mais que o homem. Porque o homem, às vezes, tem a sensação, não, que a mulher está toda hora chegando com uma compra nova, com algo diferente. Aí ele tem a sensação de que ela está gastando muito mais que ele. E aí, só que quando a gente vai ver os gastos dele, às vezes ele não gasta com roupa, mas ele vai gastar com outras coisas. Como, por exemplo, videogame. Ah, que é uma fortuna. E videogame, se for comparar, tem alguns casos que é muito mais caro do que a roupa da mulher. E videogame é considerado investimento, né? Tá vendo, gente, como que é? Então, eu até estava atendendo um casal e a gente foi aprofundar. E o homem tinha a sensação de que a mulher gastava muito mais que ele. Porque ela sempre chegava com uma bolsa diferente do shopping, com uma roupa diferente. Quando a gente foi analisar a fundo como que ele estava gastando muito mais que ela. Mas não era com roupa, era com outras coisas, mas que era importante para ele. Então, essa sensação de que, às vezes, a mulher está gastando mais que o homem, não é sempre assim. Por isso que é importante vocês terem clareza de como que tá os números de vocês. Para que essa conversa ela também seja justa para os dois lados. E tem um ponto. Casal, ele precisa entender que eles também são indivíduos. O casal ele precisa respeitar o que é importante para um, o que é importante para outro e ter um objetivo em comum. Então, isso é muito importante. Igual você vai no show. Certo? O show é importante. Não, eu já contabilizei. Show das tribos. Vai no show das tribos, tanto que o dia está lá. O Gustavo vai pro show. Isso Camarote. é muito importante para ele. A Natiele não negou isso dele. Lógico, Porque foco é business. Não, porque ele é apaixonado pelo Soldier. Ok. Fã demais. Eu olhei para aquilo, ele vai de camarote. Eu falei, cara, eu não preciso isso. Esse dinheiro aqui eu vou fazer outra coisa. Então, assim, olha como isso é importante. Porque muitas vezes a mulher também quer falar assim, não, você tá doido, você vai gastar R$1.000 com isso? Você não vai fazer isso. Só que isso é importante para você. É importante você respeitar a sua individualidade. É importante ela também respeitar a individualidade dela. Mas, ao mesmo tempo, vocês têm objetivos em comum. Sim. E aí é onde você falou. Quando vocês conversaram e estabeleceram esse objetivo em comum, vocês fluíram, vocês cresceram. É isso Show. aí. Eu vou passar por mais 3 perguntas que são importantes, para a gente falar um pouquinho sobre esse caminho da liberdade financeira. Aqui no Ser Consultor, nós temos um projeto, um produto chamado Projeto Ser Consultor, aonde que nós pegamos pessoas que estão no mercado e querem ser consultor empresarial, mas que muitas vezes ele tem experiência, mas ele não sabe como transforma a experiência em um modelo de negócio. Ou o cara já até é consultor empresarial, sabe? Mas não está dando resultado, ele está vivendo para sobreviver. E o grande intuito do projeto Ser Consultor é para que ele não sobreviva, mas para que ele viva de consultoria. Até você que está ouvindo aí, ó, se você tem interesse, manda uma mensagem no direct, depois a gente fala um pouquinho mais sobre como é que funciona o projeto Ser Consultor. Por que eu estou dizendo sobre isso? Porque qualquer coisa que você vai fazer na tua vida, em especial transição e mundo do empreendedorismo, você tem altos e baixos. Então, um dos desafios que eu vejo nas pessoas para que elas consigam assumir mais riscos, para que elas consigam buscar um crescimento financeiro e uma liberdade financeira, é que muitas vezes no curto prazo elas têm custos que são fixos, aluguel de casa, negócio de escola de filho, gasolina, alimentação, mercado, tudo isso são custos que são fixos, mas o ganho dela, se é empreendedor, é variável. Por isso que, para quem está no CLT, é muitas vezes difícil sair do CLT, porque como é que eu saio do CLT que se eu tenho que pagar isso? Não consigo. Mas para quem é empresário também é difícil, porque ele tem aquele custo e muitas vezes para ele poder dar um próximo passo na vida dele, ele tem que deixar de ganhar dinheiro no curto prazo. Olha que loucura.
Para a gente poder chegar num próximo nível na nossa vida, nós temos que estar disposto a assumir um risco que normalmente a gente não está. Ou seja, nós temos que, no curto prazo, estar disposto a ganhar menos, se esse for o caso, visando ganhar muito mais no futuro. Quem não faz isso, boa parte vai passar a vida para pagar a conta, para sobreviver. Então, tem que arriscar. Beleza? Mas como? Como que você faz essa conta que não é lógica se tornar viável? Mas esse é o ponto que a gente fala, que a gente chama de gestão de risco. Ok. É você entender quais são os riscos que você está exposto e calcular qual que é o retorno que você teria disso. E que você está disposto a correr, né? E que você está disposto a correr. Tudo é relação risco-retorno. Dá um exemplo. Então, para que a gente possa, por exemplo, esse empresário que está querendo passar um passo adiante, como que ele faz uma boa gestão de risco? Primeira coisa, é o step financeiro. E vai colocar lá embaixo o custo dele, de vida, ao máximo. Qual que é o maior problema que as pessoas fazem? Elas começam a ganhar dinheiro agora, elas não têm isso de forma constante e logo de cara já mete uma parcela de financiamento para pagar. Ou seja, ela sobe demais o custo dela de vida. Aí estressa ela de novo porque ela precisa subir. Mas tem gente que gosta de pagar boleto. Eu conheço um casal que fala, não, vou colocar boleto porque não é paga boleto, gosta de pagar boleto. Mas daí é se estressar, né? Exatamente. Ela não tem liberdade. Ela está vivendo a corrida dos ratos. Aí Só que é em outro nível. Mas ainda assim é corrida dos ratos. Só no outro nível. É que só fica pagando boleto, mas acha que tá... A corrida dos ratos, pagando negócio. engana-se quem é que está ganhando pouco dinheiro. A corrida dos ratos é todo mundo que está ganhando dinheiro e está vivendo em prol de pagar conta. E não está sendo livre financeiramente para fazer as suas escolhas. Ok. Tá? Forte. Então, Nossa, quando sim. você traz esse ponto do empresário, tem que fazer uma gestão de risco. Então, você tem que calcular, primeiramente, entender qual que tem que ser o seu step, porque você vai falar assim, não, eu tenho 1 ano ou 6 meses para poder dar certo algumas coisas. Para que, quando ele for decidir, fazer a tomada de decisão, ele vai avaliar qual que é o risco-retorno daquela decisão. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na área de planejamento financeiro, então, foi a minha primeira transição de carreira. Eu tive que pagar para trabalhar. Porque era uma profissão nova na minha vida, eu nunca tinha feito isso. Então, isso para mim era novo. Então, aí o que eu fiz? Eu falei assim, não, eu tenho tanto tempo para dar certo, mas de acordo com aquilo que eles me ofereceram e de acordo com aquilo que eu sei que eu estou disposta a fazer, o meu risco era baixo. Então, eu sabia qual que era o meu retorno. Meu retorno era muito maior. Então, em pouco tempo, passei alguns meses ainda não tendo que pagar parte dos meus custos, mas depois essa roda virou. Aí depois eu consegui gerar uma renda que cobria os meus custos. Depois, aí eu não zerei a minha reserva financeira. E depois, aí eu consegui sair disso. Eu saí de zerar os custos para conseguir ter uma sobra. Show. Então, levou-se tempo, mas eu calculei isso antes. E eu sabia onde que eu estava onde que eu estava entrando. Qual que é o maior problema que as pessoas que eu vejo? Primeiro, elas não têm o step, elas não têm clareza dos números, elas assumem um padrão de vida, um custo de vida muito alto logo de cara. Então, elas não têm ganhos consistentes e logo de cara já mete várias parcelas de financiamento para pagar, parcelamento de carro, de casa. Isso é pura classe média. E é bem provável que se você está nesse ponto, se você não parar e falar assim, eu quero sair disso, você vai continuar pagando boleto. E depois, um outro problema é que o brasileiro é muito otimista. E tem uma frase que o Flávio Augusto fala, que estabilidade não existe. Amo essa frase. Isso é épico. Estabilidade não existe. Então, bora fazer uma gestão de risco. Bora ter clareza. Então, se você está tendo, nesse momento, um empresário que está nesse momento de dar um passo para trás para dar depois avançar, segura os custos. Só que muita gente não consegue segurar porque o padrão de vida está lá em cima. O que é padrão de vida? É custo fixo. É o lugar que você mora, é o carro que você anda, é a escola dos seus filhos. Que aí entra no que você falou, né? Uma coisa que você falou aqui no início do nosso bate-papo que foi sensacional, que liberdade financeira não se trata de o quanto que você ganha, mas é você ter a possibilidade de fazer as escolhas.
E quando você não faz de forma consciente, você fica nessa loucura toda. E faz muito sentido isso. Porque já teve uma vez no passado que eu e a Natiele junto ganhávamos R$ 7.500 por mês e a gente não tinha dinheiro para comprar o óleo. Brincadeira à parte, a gente ficava tudo, pagando. né? Brincadeira, forcei a barra. Só Assim, para pôr um drama, não, a gente colocar um drama. vivia bem, né? Hoje em A gente, dia, a gente vivia para pagar cartão de crédito. Vivia Sim. para né? pagar cartão de crédito, Não tinha mas vivia R$ 1 bem. na conta, mas sabe o que era a Adorava maior comprar frustração queijo que eu no tinha? mercado, Que aqueles queijo caro, começava brie, gorgonzola. o mês, a gente estava pagando a conta. Tempos depois... Mas não viajávamos, até falei, É, quando a gente não começou a viajava. morar junto, a gente, beleza, gostava de uma cervejinha no final de semana, um churrasquinho, gostava dos queijos dele, né? Mas a gente não viajava. Tipo assim, não saía nem final de semana, assim, para ir um lugarzinho ali, junto no negócio. Não tinha essa liberdade. Ah, vamos passar um final de semana na praia. A gente morava em Curitiba, não tinha como ir para lá, mesmo ganhando bem. Se você olhar uma média... tá aqui R$ 7.500 há um tempão atrás. 6 anos atrás, 5 anos isso atrás. era muito bom, né? Porque teve Sim. todas as inflações. Cara, a gente era fora da média já em ganhos em casal. Falei, poxa, mas isso não pagava as contas, porque a gente só pagava cartão de crédito. Mas o que mais me chama a atenção é que depois a gente estava ganhando o mesmo tanto que a gente ganhou lá atrás. Então, um dia eu ganhei 7.500 como família, receita familiar. E a gente vivia para pagar cartão de crédito. E tempos depois a gente ganhava o mesmo 7.500. Mas agora o 7.500 a gente conseguia antes da gente viajar, casar. a gente conseguia juntar um pouquinho, a gente conseguia fazer as coisas que a gente gostaria de fazer. Ou seja, uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo na parte financeira, que é que nem na gestão. Quanto mais consciência você tem, mais resultado você Você tem. define prioridade. Total. Você define prioridade. Porque, por Começa a ter exemplo, clareza, né? você tem clareza, você sabe o que é importante para você e você vai colocar qual que é a sua prioridade. A rédea. Porque será que é prioridade para mim? Para mim é mais importante eu sair no final de semana com os meus amigos ou eu fazer uma viagem. E isso, gente, não existe certo ou errado. Mas para mim, Natália, porque Natália, gosto muito de viajar. Então, muitas vezes eu vou abrir mão de, às vezes, ir num restaurante ou pedir uma comida mais cara, porque, para mim... Não, a Natália, já vi a Natália, ela fazer o esquenta em casa, já, para não gastar tanto na balada. A Natiele tá entregando meu jogo aqui. Mas essa é uma tática boa. Quando eu aprendi isso, eu falei, cara, que máximo. Porque você faz um esquenta em casa, você tem as suas bebidas em casa, faz teu gin em casa, então você já faz teu esquenta em casa. Na hora que você vai pra balada, você já tem um esquenta, daí você toma uma coisa ou outra, não paga a comida mais cara, não fica precisando comprar aquele baldinho de caríssimo na balada, você já fez esquenta em casa. E aí, porque isso, você tem um jogo, isso né? é sobre escolhas inteligentes. Então, eu sempre, quando era mais nova, eu gostava muito de ir para festa. Ainda gosto, mas eu já fui mais. E eu sabia que eu não queria abrir mão de ir para a festa com os meus amigos, mas eu sabia que eu tinha um orçamento para aquilo e eu tinha também um orçamento para realizar viagens. Então, como eu queria realizar as coisas, eu queria também estar ali fazendo a minha vida social com os meus amigos, eu fazia exatamente isso que a Natiele estava fazendo. Eu fazia o meu esquenta. Ali dava uma aquecidinha, porque na balada as coisas eram muito mais caras, e aí eu conseguia fazer os dois. Eu conseguia aproveitar a saída com os meus amigos, mas, ao mesmo tempo, estar ali formando uma reserva para poder viajar. Então, a liberdade financeira é sobre fazer escolhas inteligentes, não é sobre você simplesmente economizar. Show. Vou mandar as últimas duas para a gente poder ir finalizando. Eu lembro de um dia que a Nath chegou para mim e falou assim, Gustavo, nós vamos contratar... Nós tivemos 2 consultoras financeiras. A gente vai contratar essa pessoa para ser nossa consultora financeira. E aí eu dei um de FMA, que é falsa mentalidade aberta, né? Eu, para mim mesmo, falei assim, cara, eu sou consultor empresarial, velho. Para que eu preciso contratar só que foram alguém 2 pessoas diferentes. Uma foi consultora financeira, só te cortando aqui, financeira para olhar nossas finanças, que era um caos. Para ajustar. O Gustavo tinha as contas dele, eu tinha as minhas, até que um dia, eu lembro certinho, aquele dia eu falei, chega, basta, não dá mais eu ignorar meu cartão de crédito. Não dá mais. Aí eu cheguei para o Gustavo e falei o seguinte, cheguei na pessoa, falei, preciso te contratar. E ela trabalhava com outras coisas, só que ela iria fazer um extra, né? Aí
Não era nem consultora financeira, porque não é consultora, eu acho que é mentora financeira, né? Ela fazia uma terceirização, É. um outsourcing financeiro pessoal, que ela fazia Ela era mais focada na parte de orçamento. e operava, atualizava. Isso, então, gestão orçamentária. Gestão orçamentária. Só que eu não sabia nem que era isso. Eu falei o seguinte, eu preciso de ajuda. Eu preciso de uma mentoria, eu preciso de um negócio aqui, não está dando certo. Aí eu olhei para o Gustavo no mesmo dia, falei com ela, quanto que é só para mim? X. E se eu trazer o Gustavo? Y. 2x. Falei, Gustavo, então é o seguinte, eu vou fazer para mim, vai querer fazer também? Eu falei, deixa ele. Vai querer fazer também? Aí se foi o FMA, falsa mentalidade aberta. Porque querendo ou não, e foi assim, ó, aquele momento que a Natiele fez isso, mudou nosso jogo. Porque ela parou e falou assim, cara, do jeito que tá, não tá dando para ir. E muitas vezes nós estamos cegos. Eu estava cego, porque querendo ou não, você está numa corrida tão louca no dia a dia que você precisa ser assim, cara, eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que ganhar mais dinheiro, e você fica cego. Mas foi essencial, né, eu parar, ouvir ela e a gente trazer um especialista. Assim como, por exemplo... Lembra que era engraçado? Ele fazia pós de finanças. Assim Mas é como, porque são coisas diferentes. Eu vou até depois comentar sobre isso. Assim como, por exemplo, é essencial, né, contratar um consultor. Então, muita gente acha que não precisa, mas só depois que você contrata que você fala, meu Deus do céu, por que eu não fiz isso antes? A minha questão aqui é, para quem não tem um especialista, para quem não tem um profissional e está começando a olhar para o mundo, ele já começou a ter uma gordurinha financeira e ele está pensando em investimentos. O que você vê? Porque eu já tenho uma certa liberdade, eu já comecei a ter as minhas escolhas, né, que foi aonde que você entrou e fez toda a diferença para nós. O que você poderia falar de primeiros passos do mundo do investimento? Primeiramente, pode contratar a Lavi para te ajudar nessa gestão de investimentos. Fica a dica, né? Fica a dica. Mas o que Gostei da dica. Claro, e assina embaixo. Boa. Bem, quais são os primeiros passos para quem está querendo investir? Só um detalhe que eu gostaria de comentar, gente. O consultor empresarial, que ele é focado na gestão financeira da empresa, é diferente da consultoria financeira pessoal. Total. Isso são funções diferentes, são áreas diferentes. Algumas coisas elas têm uma certa similaridade, mas são objetivos diferentes. Ok. E aí eu vejo uma confusão muito grande. E aí eu vejo muita gente que é consultor financeiro de empresas que não está com a consultoria, não está com a vida financeira pessoal ajustada, porque de fato são áreas diferentes. Mas para quem está começando a investir, a primeira coisa é entender o investimento. O investimento, qual que é o que as pessoas mais falam? Atrelam investimento ao quê? Rentabilidade. Sim. Certo. Certo? Sim, total. E aí, o que eu tenho que investir para render ganhar mais? mais. Não, até minha avó, que ela só tem até a terceira série. Cripto. Minha avó é fera, cara. Você tem que conhecer a avó. Ela tem só a terceira série. E ela faz um caderninho. E ela tem um dinheiro, assim, se eu deixar, ela empresta para todo mundo. Aí a gente fala do caderninho azul. Nunca tem dinheiro. Né? Não, a bicha guarda e vai guardando. Aí ela sempre, cara, eu tenho tanto guardado, eu tenho que colocar em algum lugar para render mais, para render mais. Ela sempre pensa assim, como que eu posso render mais? Aí eu falei, vó, você precisa começar a fazer alguns investimentos e diversificar seus bens. Mas como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Ela fica doidinha. Mas isso é olha que consciência legal. Mas o investimento em si, como as pessoas atrelam muito investimento à rentabilidade. Só que, na verdade, o investimento ele tem um tripé, que é liquidez, segurança e rentabilidade. Então, não necessariamente a pessoa que está buscando o investimento, ela vai, naquele momento, precisar do que está rendendo mais. Às vezes, o que ela está precisando naquele momento é mais liquidez. Ok. Ou mais segurança. Então, esse tripé, ele nunca tem os três ao mesmo tempo. Geralmente, são os dois. São dois que estão combinados. Ai, que super. Vou explicar isso para minha avó. Quando é muito seguro e tem uma alta rentabilidade, provavelmente não tem liquidez. Ok. Se tem muita liquidez e se está rendendo muito, não é muito liquidez seguro. É que eu posso tirar amanhã. Só, isso é forte, hein? Liquidez é que uma coisa que eu posso tirar amanhã. Liquidez é você acessar o dinheiro super fácil. É só fazer uma comparação com o imóvel. Eu tenho um imóvel. Eu preciso do dinheiro do imóvel. Meu imóvel vale R$500 mil. Eu estou precisando de R$500 mil. Você consegue esse dinheiro amanhã? Não. Você vai ter que vender esse imóvel para ele se tornar dinheiro. Ou seja, o imóvel ele não tem alta liquidez, ele tem baixa liquidez, porque o meu acesso ao dinheiro de fato
é lento, é devagar. Agora, diferente é um dinheiro que está disponível lá na sua conta corrente. Nossa, gente, aprendi uma coisa muito Poupança. massa agora. Adorei. Tem Não, alta comenta aí. liquidez. Se você sacou essa, fala, saquei. Peguei essa. Show. Peguei essa chave. Então, se eu tenho acesso muito rápido a esse dinheiro, ele tem alta liquidez. Ok. Então, o tripé, ele é essencial para você conseguir avaliar quais são os investimentos necessários para você montar a sua carteira. E aí, dentro disso, existe uma estratégia que vai também depender do tempo que a pessoa está disposta a fazer aquele investimento. Então, se eu tenho um objetivo de curto prazo, qual vai ser as características necessárias que eu vou buscar no meu investimento? Segurança e liquidez. Porque eu não tenho tempo para poder recuperar caso haja uma perda. Ok. Eu não posso considerar a alta rentabilidade. Agora, se eu tenho um objetivo de longo prazo, aí sim eu posso buscar rentabilidade. Não, sabe o que é engraçado que você fala? Eu já vi muitas pessoas investirem em imóveis, só investem em imóveis, e aí não tem essa questão da liquidez, né? Mas tem rentabilidade. Só que você tem que diversificar, eu acho que ter E aí, o importante disso, Nath, é que muitas pessoas têm imóvel, elas não têm step. E aí, se ela passa por às vezes não é porque ela passa por alguma dificuldade financeira, mas não é porque ela não tem patrimônio, é porque o patrimônio dela ela tá rígido. É igual o fluxo de caixa da empresa. Muitas vezes a empresa fale, não é porque ela não tá conseguindo vender, é porque ela tem uma desestruturação no seu fluxo de caixa. Total. Entende? Então, é a mesma coisa ligada à questão da vida pessoal. Então, a pessoa, para que vai começar a investir, é importante que ela entenda esse tripé e ela consiga definir qual que é o prazo que ela tem para cada investimento que ela vai fazer. Se é um investimento que ela está precisando desse dinheiro daqui 6, 1, 2 anos, então busque investimentos mais conservadores. Agora, se ela tem mais de 5 anos, mais de 7 anos, 10 anos, que ela não vai precisar desse dinheiro, então aí ela pode buscar arrojar um pouco mais a carteira e diversificar. Porque não existe um tiro certeiro. A gente nunca vai saber o que vai acontecer. Então, a regra é diversificação. Eu vou resumir tudo que ela falou. Contrata ela. Contrata. Mais fácil. Show. Foca no que você é bom. O que você não é bom, você contrata uma pessoa que é melhor do que você. E antes que você ache que você está gastando muito dinheiro por isso, você vai ver que é o melhor investimento que você faz. Eu parei com esse negócio de querer ser bom em tudo. Eu busco ser bom naquilo que de verdade eu sou bom, e no que eu não sou, eu trago gente que é muito melhor do que eu, porque gera muito mais riqueza, né? Focar naquilo que você é bom para gerar dinheiro. Claro. Porque qual que é a falsa sensação que as pessoas têm? Que elas vão enriquecer fazendo investimentos loucos no mercado financeiro. O que enriquece, de fato, é a sua capacidade de gerar dinheiro e depois gerir esse dinheiro. Então, quanto mais dinheiro você ganha, aí você consegue, de fato, enriquecer. Agora, e é claro, fazendo uma gestão devida. Agora, se você está preocupado só de ficar, foi aquela pergunta que você trouxe logo no início, ganhar mais ou economizar. Agora, se você está focado só de fazer investimentos loucos para que você consiga, da noite para o dia, enriquecer, possivelmente você não vai enriquecer. Toma! Para a gente fechar, primeiramente, mais uma vez, te agradecer pela parceria. Foi bom demais. Nossa, voou. Né? Passa, né? Gente, eu vai falar, para eu um lado, continuaria vai aqui. para um outro. Viu? Nós Falei. subimos, descemos. Na próxima vem de Né? novo. Na próxima vem de novo. Eu gostaria de finalizar. A gente falou de tanta coisa. Uau! Nossa. Eu gostaria de finalizar. Eu vou finalizar. Eu ia falar para você finalizar com uma mensagem final, mas eu não vou fazer isso. Eu vou trazer mais um conteúdo para essa galera que está ouvindo até agora. Show. Então, vai ser o seguinte, para a gente finalizar, minha última questão é sobre cartão de crédito. Quando utilizar e não utilizar, ainda mais agora que tem essa questão de programas de milhagem, por exemplo, no passado, como a gente vivia só para pagar cartão de crédito, eu criei uma birra desse negócio. Que eu falei assim, para de usar cartão de crédito. E aí eu comecei a ver outras pessoas com o tempo que usavam de forma consciente e fazer com que o cartão de crédito gerasse mais dinheiro. Então, hoje nós estamos nesse processo de, né,
opa, deixa eu ir sentindo de novo, mas começar a usar o cartão de crédito de uma forma que a gente possa gerar milhas para poder viajar e de forma mais inteligente. Qual que é a tua visão em relação ao cartão de crédito? Se você puder falar qual que dá mais milhagem aí, também estou aceitando. Aí eu vou chamar o meu amigo, o Léo, que eu conheci agora numa viagem que eu fiz para o Chile, que ele é especialista nisso. Vai lá. Depois eu estou fazendo até o bajá dele, a propaganda dele aqui. Mas, enfim. Gente, o cartão de crédito, qual que é a grande questão? Hoje, ele não é o vilão, mas ele pode se tornar o vilão. A partir do momento que você coloca como, eu vivia para pagar o cartão de crédito. O cartão de crédito não é uma categoria de gasto. O cartão de crédito, ele é um meio de pagamento. Então, você não vivia para pagar seu cartão. Você vivia para pagar as despesas que você fez dentro do seu cartão. Então, quando você trata o seu cartão como uma categoria de gasto, é errado. Aí ele se torna seu vilão, porque é como se fosse a extensão da sua renda. Então, qual que é a maneira correta de usar o seu cartão de crédito? É entender que ele é um meio de pagamento. Da mesma forma que você pode pagar em dinheiro, em espécie, você pode pagar em débito, você pode pagar em crédito. Então, essa é uma forma de pagamento. Depois você tem que ali ver o que de fato você está gastando o seu dinheiro. Só que qual que é a grande questão do cartão de crédito? Eu não indico cartão de crédito para quem não tem gestão financeira. Então, essa é uma máxima. Para quem não tem gestão financeira, está começando agora, está desorganizado e acaba se descontrolando e comprando de forma compulsiva, eu não recomendo o cartão de crédito. Se você já está num outro nível, onde você já tem esse controle sobre o cartão, onde você não utiliza ele como uma armadilha, como uma desculpa para gastar de forma compulsiva, aí a gente tem um cartão de crédito como um excelente aliado. Show. E aí, para quem está nesse nível, eu recomendaria o seguinte: parar de ficar pagando as coisas no débito e concentrar tudo num cartão só e não em diferentes cartões, até para você poder usufruir dos benefícios do cartão e para você também facilitar o seu controle. Então, concentra todos os seus gastos num cartão só. Tudo. Até aluguel se deixar. Se deixar, sim. Porque você vai conseguir ter a minha gestão, eu vejo muito pela minha fatura. Porque eu estabeleci um limite de quanto que eu tenho que gastar, então facilita até a minha gestão. Ok, entendi. Entende? Então, assim, concentra tudo no cartão, porque isso, no cartão de crédito, tá? Para quem já está no nível acima. Concentra tudo no cartão de crédito, porque você vai conseguir acumular muito mais pontos. E aí, é claro que vai depender da sua relação com os bancos. Mas hoje, assim, tem diversos cartões, diversos. Inclusive, você fazendo pequenos investimentos na XP, no BTG, você já teria o cartão Black. O cartão Black, ele tem diversas facilidades para quem viaja. Você economiza com seguro viagem, você economiza dentro do aeroporto porque você pode acessar a sala VIP. Então, às vezes, por exemplo, você está gastando lá R$17 pagando pão de queijo, que você gosta. Lá dentro da sala VIP, você tem acesso, você tem esse direito. E você não precisa ter muito para investir na XP e no BTG para ter o cartão Black. Mas hoje, o que está pagando mais de pontos, assim, conforme eu falei com o Léo também, ele já até me passou, é o Pão de Açúcar. Meu irmão falou dessa também. O Platinum. Mas, assim, tem hoje diversos, tá? Tem diversos, então não existe só esse, não. Tem vários. Para quem não consegue ter, até tem que ter um cuidado, porque também tem anuidade. Então, tem que ver se, de fato, tem que colocar, fazer as continhas ali no papel para ver se compensa pagar a anuidade diante do seu uso do seu cartão. Mas hoje é o que tem a melhor relação de pontos. Sensacional. Show! Nath, faz o agradecimento. Vamos lá. Né, em relação depois de coisa de pontuação, depois a gente traz mais pessoas para falar que trazer esse Léo aí para vir conversar com a gente. Léo vai estar convidado já. Vai estar, não? Já está convidado. Já está convidado. Nath, aí o pessoal fala Nath de Natália, Nath de Natiele, mas é tudo Nath ao quadrado, gente. Nath ao quadrado. Muito obrigada por hoje. As portas estão sempre abertas. Eu acho que, para a gente estar conversando mais sobre isso, eu acho que é importantíssimo as pessoas falarem sobre dinheiro, sobre liberdade financeira. E muito obrigada mesmo por estar aqui hoje com a gente. Ao infinito e além sempre. E acredito que seja isso. Vamos lá, né? Agora o momento ao infinito e além. Ó. Funciona assim, o convidado você coloca a mãozinha aqui, Nath. Coloca a mãozinha aqui. Espera aí, chega um pouquinho mais para cima.
Aí no 1, 2, 3 a gente fala ao infinito e além joga para cima, tá bom? Show. Tamo junto, tudo de bom e mais um pouco. 1, 2, 3, ao infinito. E além! Boa! Show. Pessoal, Super. nos encontramos no próximo episódio aqui na Fieldcast. Valeu, falou. Ao infinito e além. Bora, Bill. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Muito obrigada.